Ok, senhores, muito boa tarde. Professor Riano aqui mais uma vez na disciplina de Circuito de Corrente Contínua, primeira eletromecânica, aqui do campus de Juiz de Fora do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Uma grande alegria, cumprimento a todos, saúdo a todos com uma boa noite. Vamos juntos para dar sequência aqui aos nossos estudos de circuitos, de análise de circuitos, de técnicas de análise de circuitos, aqui agora utilizando a técnica de análise por malha, ok? Já fizemos alguns exercícios bem detalhados, né, explicando aí nos pormenores da utilização da LKT, da utilização das malhas, né, dos componentes de um circuito, e agora vamos dar sequência aqui nessa rápida videoaula, desenvolvendo mais 3 circuitos, né, analisando mais 3 circuitos pelo método da análise por malhas, para uma melhor compreensão de todos vocês, ok? Então vamos juntos, vamos agora para o exemplo 6, tentar identificar alguma coisa que possa estar diferente, alguma novidade que possa vir a aparecer, mas eu acho que nesse exemplo 6 aqui, não tem nada de novidade. A fonte de corrente, nós já estamos ficando familiarizados nessa altura do campeonato com a utilização de fontes de corrente. Já citei ontem que quando nós temos uma fonte de corrente, isso é bom para o método de análise de malhas, porque elimina uma equação de Kirchhoff das tensões, né? Elimina uma equação do meu sistema linear, que eu vou ter na solução do meu sistema linear. Então é muito bom quando eu vejo um circuito e identifico ali uma fonte de corrente, né? Tomando sempre o cuidado de passar apenas uma corrente de malha por aquela fonte, pelo ramo ali daquela fonte, e de preferência adotar o mesmo sentido da corrente de malha que eu vou arbitrar, o mesmo sentido da fonte de corrente também, para evitar um sinalzinho negativo a mais aí na questão, né? Eu posso colocar o sentido contrário, mas aí nesse caso a corrente de malha vai ser igual ao negativo, né? Ao contrário, ao oposto da fonte de corrente que eu tenho ali, beleza? Bom, vamos começar a resolver aqui então, dando sequência. Eu tenho aqui uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, duas resistências. A princípio, quando nós batemos o olho nesse circuito, o que vocês aí identificam? Né? De cara, imagino que eu tenho aqui uma malha, aqui eu tenho outra malha. Tem duas janelas, tem dois loops, dois laços aqui possíveis. Então isso de cara, dá para a gente imaginar que seriam necessários aqui duas equações de malha. Cairíamos, portanto, no sistema de equação de duas incógnitas, beleza? Porém, nós temos aqui uma fonte de corrente que vai eliminar uma equação de malha, né? Então, se eu espertamente traçar aqui uma corrente de malha nesse sentido, eu já vou ali evitar a utilização de mais uma equação de LKT, beleza? Então, obviamente, eu vou colocar aqui I1, né, na malha 1, sentido horário, e 2, também sentido horário, porque coincide com o sentido aqui da minha fonte de corrente, ó. Coincide, né? Então, o sentido horário, passando aqui no sentido horário, para simplificar o nosso circuito. Bom, simplificar a nossa análise, melhor dizendo. Malha 1, o que nós temos aqui então? Vamos traçar aqui a equação de Kirchhoff para a malha 1, sendo que a malha 2 já é determinada pela fonte de corrente, né? Então, quanto que vai ser a corrente I2 da malha 2? Malha 2, a corrente I2 vai ser igual ao IB, corrente da fonte IB, que vai ser igual a 2 amperes. Professor, eu tracei o sentido oposto ao IB. Então, o I2 seria igual ao menos IB. Nesse caso, como eu coloquei I2 no mesmo sentido de IB, I2 igual a IB igual a 2 amperes, já matei a malha 2, resolvi a malha 2, olha que beleza. Ficando pendente apenas a malha 1. Ô, bacana, hein, professor? Acho que eu estou começando a entender, né? Está começando a cair a ficha, está começando a ficar fácil, está começando a ficar repetitivo, estou começando a entender todas as questões relacionadas à análise de malha. Não é simplesmente saber só LKT. Tem umas dicas, tem uns macetes, tem aí umas técnicas, né? Toda uma metodologia para analisar malhas que nós só conseguimos identificar, aprender, assimilar quando a gente vai fazendo, beleza? Beleza, professor, estou conseguindo entender, então continua comigo aí. Como é que seria então a equação de Kirchhoff das tensões LKT
Para a malha 1, percebam, vou rodar o I1 aqui, ó, né? Para eu saber a malha 1, eu tenho que rodar o loop da malha 1, né? Então, perceba que a setinha da fonte de tensão, ela não depende do sentido que você escolheu para a corrente de malha. Não, não, não. A fonte de tensão, o menos é no tracinho menor, o mais é em cima. Então, a seta da tensão é sempre do menos para o mais. Na fonte de tensão, ela é sempre do menos para o mais. Na resistência também, mas na fonte de tensão, a setinha aqui, ó, ela é determinada independente do sentido da corrente de malha. Diferente da resistência. Resistência, a queda de tensão em cima da resistência, eu tenho que passar a corrente de malha e a queda de tensão é contrária à passagem da corrente. Na fonte de tensão, ela é sempre do polo negativo para o polo positivo. Ah, entendi, professor, bacana. Então, na fonte de tensão, a setinha de tensão sempre vai do polo negativo para o polo positivo. Se eu correr a malha aqui, percebam que ela está no mesmo sentido, ó. A tensão está aqui azul, a malha está aqui, ó. Então, no mesmo sentido, a fonte VA é uma elevação de tensão aqui para a malha 1. Uma elevação mais VA. VA está positivo, ó. E o R1? Queda. Resistência é sempre queda de tensão para a corrente de malha que eu estou passando, né? Então, menos R1 que multiplica a corrente de malha I1. O R2, o I1 está descendo, que eu estou analisando, e o I2 está subindo. Então, o I1 está descendo e a malha I2, corrente da malha I2 está subindo pelo R2. Então, vai ser menos R2 é queda, resistência é sempre queda para minhas equações de malha. Menos R2, abre parênteses, é o I1 descendo, menos o I2 aqui, ó, subindo. Tudo isso tem o prazer de ser igual a zero, não é mesmo? Bacana. Vou substituir os valores. VA vale 3 volts. R1 vale 4 ohms. R2 vale 6 ohms. O I2 já sei aqui, ó, já determinei pela fonte de corrente, vale 2 amperes. E agora, meu amigo, ele vai para lá, vem para cá, começa a dança, começa a dança aí da matemática, né? O algebrismo, né? Multiplica e tal, coloca em evidência, propriedade distributiva, isola de um lado, joga para o outro, multiplica tudo por menos 1. De modo que eu vou ter que menos 10 e 1 mais 15 igual a 0. Jogo outro para o lado para o outro. Vou ter que o I1 vale 1,5 amperes. Tá? Não vou ficar... a matemática está toda aqui detalhada, mastigadinha aí para vocês. Atenção aqui, ó, menos 6 vezes I1, menos 6 I1. Menos 6 vezes menos 2. Ó, a distributiva aqui. Menos 6 vezes menos 2 é mais 12. Menos um número vezes menos um outro número, fica mais, né? Mais 12. Muita gente põe menos 12 aqui, ó. Aí cai do cavalo e a vaca vai para o brejo. Né? Não é isso que a gente quer. Beleza? Então, 1,5 amperes. Cheguei à conclusão que a malha 2 aqui circula 2 amperes e por aqui 1,5 amperes. Muito bem. Mas foi isso que o exercício pediu? Não. O exercício pediu aqui a tensão V0. Que ele já marcou o que é o V0 para você. Ele colocou o positivo aqui em cima. Opa, perdão que eu espirrei, voltando aqui agora. O exercício já pediu para você e determinou aonde que é o V0. O V0 está aqui, ó. Eu tenho um V0. Opa, só um minuto. Eu tenho o positivo em cima do R2 e o negativo aqui embaixo. Ele quer essa tensão V0. Como se eu estivesse pegando aqui o nosso voltímetro, né? E estivesse colocando aqui a ponteira positiva em cima do R2 e a ponteira preta negativa embaixo do R2. Ele quer ver o valor que vai ser mostrado aqui. Né? Então, se ele quer ver o V0 com positivo aqui em cima, a corrente está vindo de cima para baixo. A corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Então, a corrente, o sentido da corrente aqui é o próprio sentido do I1, descendo. Só que o I1 está descendo e o I2 está em oposição, subindo. Então, qual vai ser a corrente que realmente passa pelo R2? Vai ser, né, a corrente I1 menos I2, essa corrente que está aqui, ó. I1 descendo e I2 subindo. Então, a tensão V0, lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm. V0 é R2, que vale 6 ohms, vezes
1,5 ampere descendo e menos o I2. O I2 vale 2. 1,5 descendo menos 2. Viu? De modo que eu vou ter 1,5 menos 2 é menos 0,5 vezes 6, menos 3 volts. Né? Então, vemos aqui ó, que a tensão que mostraria aqui o voltímetro seria de menos 3 volts. Faz sentido isso? Né? Na verdade, porque a corrente, se deu negativo, é porque aqui embaixo é o contrário, né? O positivo está aqui embaixo e o negativo está aqui em cima. A corrente está subindo pelo R2. Ao invés de descer menos meio pelo R2, está subindo mais meio pelo R2, né? Porque desce 1,5, sobe 2, se desce 1,5, sobe 2, o que fica líquido é subindo meio. Né? Se eu descontar o I1 que está descendo, que é 1,5 amperes, o I2 subindo aqui é 2, então fica, na verdade, fica meio ampere subindo. Então, ele pediu atenção aqui, imaginando que a corrente estivesse descendo. Mas nós verificamos pelo resultado, né, matemático, que a corrente não está descendo pelo R2, ela está subindo pelo R2. Esse potencial aqui está mais positivo do que esse potencial aqui de cima. Entendeu? Só isso que quer dizer. Joia, pessoal? Bacana? Tranquilo? Então agora nós podemos avançar e ir para o próximo exercício, o exercício número 7. Dúvidas? Né? Coloca lá no grupo do Telegram. Professor, exemplo 6, na parte tal, estou com dúvida. Joga lá que nós teremos aí um maior prazer em esclarecê-los. Joia? Mais um exercício agora aí pedindo tensão. Eu coloquei 8 exercícios aqui, pessoal. Lá nessa próxima semana, quando fizermos análise pelo método dos nós, né, análise nodal, nós vamos resolver esses mesmos 8 exercícios, esses mesmos 8 circuitos, pelo um outro método. Para vocês compararem o método das malhas, o método dos nós e chegarem às próprias conclusões. Ok? Então nós vamos desenvolver esses 8 exercícios também lá no método dos nós. Joia? Então vamos lá. Um circuitinho agora aqui eu tenho negativo da fonte, positivo, então eu já defini até a seta de tensão dela aqui. Tem uma fonte de corrente, tem um resistor e ele quer a tensão aqui em cima, o V0. Reparem que o V0 aqui é a própria tensão em cima do R3. Eu só estiquei um cabinho aqui, ó. Né? Tem gente que acha que isso aqui é uma outra malha, é um outro loop. É desnecessário isso, tá, pessoal? Eu tenho uma malha aqui, tenho outra malha aqui. Aqui está aberto, ó, né? Se está aberto, esse ponto aqui, eletricamente, é o mesmo ponto desse. Esse outro ponto aqui, eletricamente falando, é o mesmo ponto daqui. Então, o V0 aqui, ele está medindo, na verdade, a tensão sobre o resistor 3. E está lá, ó, pegando em cima do R3. Se eu esticar o cabo um pouquinho para cá, não muda nada. É a tensão em cima do R3 do mesmo jeito. Tá? Então, não entendo isso aqui como uma terceira malha, não. Aí vai dar 3 equações, vocês podem ficar malucos, nada disso. Né? A tensão aqui, ó, mas a tensão nesse ponto é o mesmo desse ponto. A tensão no negativo aqui é a mesma aqui. Né? Então, ele quer saber a tensão em cima do R3. Simplesmente assim. Vimos que tem uma fonte de corrente aqui. Ó. Vou tentar passar uma malha nesse sentido aqui. Ó. Sentido anti-horário. Para ganhar uma resposta. Né? E eu vou ter uma outra fonte de tensão. Tá? Vamos lá. Primeira coisa. Começando sempre, já que eu tenho uma fonte de corrente, eu vou logo matar essa equação aí onde eu tenho a fonte de corrente. Tracei uma malha I2, sentido anti-horário, para acompanhar o sentido aqui da fonte de corrente que está para baixo aqui, então sentido anti-horário. A corrente de malha I2 vai ser igual à corrente da fonte IB, que é igual aqui a 6 amperes. Matei. Agora eu tenho que traçar a corrente de malha I1. Percebam que eu fiz uma corrente de malha aí um pouco diferente do que normalmente nós vínhamos fazendo. Eu peguei uma corrente de malha um pouco maior. Mas, professor, por que eu não peguei o I1 aqui, né? Tradicionalmente aqui assim, ó, né? Ou mesmo que fosse anti-horário, horário, só nessa janelinha. Por quê? Se eu traçar o I1 aqui, pequenininho, nessa janelinha aqui, até poderia. Mas repare que o meu IB, o I2 já está passando aqui. Se o I2 está passando aqui, se eu passar o I1 aqui também, eu vou ter duas correntes de malha, I1 e I2, passando pela mesma fonte
de corrente. E eu perco esse benefício. Eu tenho que escrever uma equação, aí começa a enrolar. É besteira, né? Dica aqui, ó, não faça isso. Eu já comentei que tem que passar apenas uma equação, uma corrente de malha pela fonte de corrente. Apenas uma corrente de malha pela fonte de corrente. Apenas uma corrente de malha pela fonte de corrente. Então, por isso que o I1 não está passando aqui, ó. Senão passaria o I2 e o I1. Aí bagunça tudo. Então, eu escolhi a corrente de malha I1, ó, pegando a fonte de tensão e pegando aqui a resistência. Fica bacaninha. Eu acabo envolvendo todos os elementos do meu circuito. Ó, vou envolver todos os elementos do meu circuito. Não ficou nenhum resistor, nenhuma fonte de fora, né? A malha I1 e a malha I2, as duas malhas conseguiram englobar todos os elementos do meu circuito. E eu ainda consegui ganhar um benefício da malha 2 e a malha 1 aqui, ó, tranquilo de resolver também. Como que eu resolvo a malha 1? Vamos lá? VA está no mesmo sentido do I1, então é positivo. R1 sempre queda, R1, I1. R2 sempre queda, menos R2. Só que pelo R2 passa o I1 para lá e o I2 contrário. O I1 está indo e o I2 está voltando. Então vai ser I1 menos I2 que multiplica R2. E no R3, mesma coisa, menos R3, porque resistência é sempre queda de tensão, sempre negativo, portanto. I1 descendo e o I2 contrário aqui, ó. O I2 aqui subindo no R3 e o I1 descendo. Então, I1 menos I2. Tudo isso igual a zero. Vou fazer todo o algebrismo necessário. Vou chegar à conclusão que 72 igual a 9 I1, passo 9 dividindo. O I1, portanto, vai ser igual a 8 amperes. Ó, 8 amperes tem a corrente de malha I1. Só que ele pediu para determinar, não foi a corrente de malha I1 e I2. Ele quer saber quanto que vale essa tensão aqui, ó, em cima do R3. Quanto que vale a tensão em cima do R3, pessoal? R vezes I, né? R3 vezes a corrente que passa no resistor 3. Qual a corrente que passa no resistor 3? Da forma como ele pediu aqui, o positivo está em cima, o negativo está embaixo. Então, a corrente está atravessando o R3 de cima para baixo. Qual a corrente que passa no R3 aqui de cima para baixo? Essa referência, né? Adotando essa referência. De cima para baixo é I1 e de baixo para cima é I2. Então, quem manda é o I1, porque o positivo está de cima para baixo, ó. Positivo está em cima, negativo está embaixo. Então, a sequência, o número positivo é o I1, que está obedecendo aqui o positivo e negativo. E o I2 está contrário. Então, vai ficar 2 ohms, 8, que é o I1 descendo, e os menos 6 que está subindo. Olha o I2 subindo aqui, ó. O I2 subindo, 6 amperes subindo. Então, eu vou ter que 2 vezes 2 igual a 4 volts. Aqui eu acertei o sentido, tá? Deu positivo 4 volts. Significa que realmente nessa polaridade aqui tem 4 volts, aqui teria 0, por exemplo, né? A diferença de potencial aqui é de 4 volts. A corrente realmente está vindo aqui de cima para baixo, porque deu positivo aqui, beleza? Mora, né, pessoal? Está começando a ficar aí fácil o nosso estudo, aí, o nosso desenvolvimento, né? Dúvidas? Coloca lá, exercício 7, exemplo 7, tive dúvida em tal parte, queria explicação, tranquilo, beleza? E agora, para finalizar aqui os nossos estudos nessa videoaula, o exemplo número 8. Olha só, um exemplo bem interessante aí, né? Determinar a corrente fornecida, olha o que ele está pedindo. A corrente fornecida pelas fontes de tensão aí, VA e VB. Né? E a potência dissipada em R2. Então, R2 está aqui. Ele quer saber a potência dissipada aqui. Quanto que sai da fonte IVA, a corrente da fonte VA, a corrente da fonte VB. Né? Então, vamos ver como que vocês fariam aí. Deu para perceber de cara, né? Quantas malhas eu vou ter aí? Aqui não tem fonte corrente não, né? Professor, não tem fonte corrente. Então, vou ter que fazer 2 malhas mesmo. Sim, nesse caso, teria que fazer 2 malhas. Mas como é que faz isso? Primeiro aqui, ó, malha 1. Vamos traçar a malha 1? As correntes de malha aqui, ó, I1 e I2. Perceba que eu coloquei em azul claro aqui, a VA, polaridade negativa, indo para o positivo. É a setinha de tensão da fonte VA. O VB sempre vai do negativo para o positivo. Né? Fonte de tensão, pessoal,
né? A setinha da tensão na fonte de tensão sempre vai do polo negativo para o polo positivo. Mas eu coloquei em cinza. Por quê? Ela pode ser uma queda para o I1 ou uma elevação para o I1 e ser o contrário para I2. Né? Então, às vezes é elevação para o I1, é queda para o I2. É queda para o I1 ou é elevação para o I2. Então tem que analisar. Coloquei aí em cinza para a gente poder analisar. Como que a gente analisa? Vamos rodar a malha 1 aqui primeiro. Ó. Malha 1 com relação ao VA. Está no mesmo sentido. Mesmo sentidão lá. Mais VA. R1, não discuto, é queda. Menos R1 e 1. O I1 passando aqui. Agora cheguei aqui, ó. O I1 está descendo. Bateu ponta de seta com VB. Então o VB aqui é negativo, é queda. Para malha 1, VB é queda. Tudo isso é igual a zero. VB é queda, porque olha só, a pontinha da seta do I1 está chocando com a ponta da seta do VB. É queda de tensão. Né? Então, sempre que isso acontece é queda, igual acontece nos resistores. Né? Então, aqui VA é elevação, VA é elevação e VB se tornou uma queda para o I1. E aí, desenvolvendo essa matemática, eu vou chegar aqui, o I1 aqui vale 4 amperes. Então, o I1 aqui, 4 amperes. E a malha 2? A malha 2, a corrente I2, está passando no mesmo sentido da cinza aqui, ó. Mesmo sentido da seta de tensão VB. Se é o mesmo sentido, então é mais VB. Olha o VB aqui, queda. Olha o VB aqui, elevação. VB na malha 1, queda. VB na malha 2, elevação. Então, a mesma setinha cinza chocou com a ponta da corrente I1, foi queda. A mesma setinha cinza foi no mesmo sentido do I2 e foi elevação na malha 2. Viram? Quer dizer, se você mantém a coerência, não tem como errar. Fica mole. Olha que malha mais pequenininha. Tem uma fonte, elevação e uma queda, R2. Queda, R2 sempre queda, né? Menos R2, que multiplica I2. Que 2 aqui? Corrente de malha 2. Só isso, tudo isso igual a zero. Só isso é igual a zero. Né? Uma malha com 2 elementos aí para eu montar a LKT. Tá? Então, mais VB menos R2 e 2 igual a zero. VB vale 45, R2 vale 5 ohms, vezes I2. Vou jogar isso para o outro lado. E mandar o 5 dividindo, fica 45 por 5, 9 amperes. Mole. Né? Determinei aí que a corrente I2 vale 9 amperes. Só que não foi o que ele pediu. O que ele pediu? Qual a corrente fornecida pelas fontes VA e VB? Bom, como é que eu calculo isso? Fonte VA. O que sai de corrente aqui do VA? É o próprio I1, tá vendo aqui? Ó? O que passa? Qual corrente de malha que passa pela fonte VA? Não é a corrente de malha I1? Então, a corrente da fonte VA é igual à corrente de malha I1, que é igual a 4 amperes. Então, sai 4 amperes do VA. E na fonte VB, qual é a corrente que sai da fonte VB? Opa, aqui tem 2 correntes de malha atravessando o VB. Então, aqui, qual a corrente que sai? Ao sentido, aquela corrente que está saindo do positivo. Quem que sai do positivo aqui? É o I1 ou o I2? O I2 sai e o I1 chega. Então, o que sai é o I2 que está saindo menos o I1. A corrente de malha I1 é o I2 saindo menos o I1. O I2 é 4 amperes. Cadê? Perdão. O I2 é 9 amperes menos o I1. O I1 é 4, 9 menos 4, 5 amperes. Percebam? Por que o I2 foi referência aqui agora como positivo, né? E o I1 ficou negativo? Porque ele quer saber a corrente fornecida pela fonte VA e VB, que sai da fonte VA e VB. Então, o que sai está para cima. O I2 está para cima, então o I2 é positivo. O I1 está chegando, então o I1 aqui nesse caso é negativo para minha fonte VB. Ok? Eu poderia lá, coloquei, olha só, vai aparecer uns amarelinhos aqui no circuito, ó, para a gente tentar entender como é que é esse fluxo de corrente aí. Será que a gente consegue entender? Deixa eu dar um zoom aqui. O que nós temos? 4 amperes saindo da fonte VA, 5 amperes saindo da fonte VB. E olha só que interessante, 9 amperes descendo pelo R2. Faz sentido isso? Pela lei de Kirchhoff das correntes LKC, no nó,
chega 4 aqui, ó, 4 vem, faz a curva, 90 graus, chegou no nó. 5 amperes, chegou no nó. Quanto que tem que sair do nó? Chegou 4, chegou 5, somou 9, tem que sair 9. Isso é a lei de Kirchhoff das correntes. Olha como é que você já aprendeu aí LKC também, né? Tudo que entra no nó tem que sair deste nó. Entrou 4, entrou 5, tem que sair 9. 4 mais 5, 9, né? Um detalhe interessante aqui também, senhores, nesse circuito, olha o VB. Olha esse ponto positivo do VB. É o mesmo ponto aqui de cima. Olha esse ponto negativo do VB. É o mesmo ponto aqui de baixo. Todo esse barramento aqui, eu posso afirmar que vale 45 volts. Porque VB é 45 volts. Ah, professor, que coisa de doido, hein? Já podia matar o exercício desse de forma mais fácil, né? No modo raiz. Talvez sim. Nesse caso, ó, eu já sei que aqui esse barramento, vou chamar de barramento aqui, ó, todo ele vale 45 e aqui vale 0, né? Então, qual que é a tensão sobre o R2? 45 volts. Reparem que os 45 volts que tem aqui na fonte estão integralmente aplicados no R2. Tudo que sai da fonte VB, os 45 volts que sai da fonte VB, está aplicado exatamente em cima do R2. Então, a diferença de potencial sobre o R2 é de 45 volts. Já sei disso de antemão. Ele me pediu a tensão sobre o R2? Não. Ele me pediu a potência dissipada em R2, né? Aqui, ó. Potência dissipada em R2. Ele quer saber as correntes das fontes, já a fonte VA e fonte VB já determinamos, e agora quer saber a potência em R2. O que vai ser a potência em R2? O próprio R2, 5 ohms, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Qual corrente que passa pelo R2? É a própria corrente de malha I2. Então vai ser R2 vezes a corrente de malha I2 ao quadrado, que é 9 ao quadrado, 45. 45, perdão, gente, que 9 ao quadrado, estou com outro número na cabeça, perdão. Estou fazendo 5 vezes 9. 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 5, 405 watts. Está aqui, ó. Poderia calcular também, sem resolver malha, olha que loucura, né? Sem resolver malha, dá para fazer isso? Ora, se os 45 volts estão aplicados sobre o R2, eu consigo calcular qual a corrente de cara aqui no R2, ó. 45 volts dividido por 5 ohms, qual a corrente que dá? 9 amperes. Então, eu consigo determinar de antemão, sem resolver malha nenhuma nesse circuito, por conta dessa característica do VB estar chegando aqui em cima do R2, ó, 45 volts chegou no R2. R2 vale 5 ohms, pela primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, determina que passa 9 amperes de cara no R2. E aí eu quero calcular a potência sobre o R2, né? A potência dissipada em R2 é os 45 volts vezes 9 amperes. 45 vezes 9 são os próprios 405 watts. Né? Então, ao invés de fazer R2 e 2, dá para fazer, eu posso fazer VI, V vezes I, tensão sobre o R2, DDP sobre o R2, vezes a corrente que eu atravesso. Calcularia a potência em R2 aqui de outra forma, né? Ah, eu vou calcular de uma forma mais fácil ainda, professor. Se o VB está aqui em cima e está sobre o R2, potência dissipada no R2, lembra daquela equação? É V ao quadrado sobre R. Ora, V ao quadrado é 45 vezes 45 dividido por 5 ohms, que vão dar exatamente os mesmos 405 watts. Né? Então, se me perguntasse apenas nesse circuito quanto vale a potência dissipada em R2, eu pegaria aqui os 45 volts, está sobre o R2 os 45 volts, V ao quadrado, 45 ao quadrado, dividido pela R2, que é 5 ohms. Achei de imediato, sem fazer conta nenhuma, malha nenhuma. Né? Tá certo que o exercício não pediu só a potência dissipada em R2. Ele pediu também quanto que vale a corrente que sai da fonte VA, qual a corrente que sai da fonte VB. Aí é mais difícil, é mais enjoado, né? Aí o negócio fica um pouco mais enrolado. Daria para fazer também, né? Mas eu vou explicar a análise de nó, que a gente resolve isso mais fácil. Mas enfim, treinamos o método das malhas, um circuitinho aí, que se o objetivo fosse apenas calcular a informação, potência, por exemplo, tensão sobre o R2, seria muito mais fácil resolver direto, né? Mas foi bom para a gente treinar
passar mais 2 malhas aí, ver esse comportamento quando eu tenho 2 fontes de tensão na mesma malha, uma elevação e a outra está como queda, né? Poderiam ser as 2 elevações, poderiam ser as 2 quedas, as 2 fontes como queda. Então tem que analisar, tem que colocar sentido para as coisas e observar, passar a malha e verificar a corrente de malha sendo traçada, o que coincide no mesmo sentido e o que não coincide. Né? O que coincide é positivo, o que não coincide é negativo. Beleza? Bacana, né, pessoal? Chegamos aí em meia hora de aula, dentro do meu objetivo. Fechamos mais esses 3 exemplos aí com os senhores. E agora a bola está com vocês aí em praticar, tirar dúvidas, exercitar bastante esse método das malhas. Ok? Muito obrigado. Uma boa noite, então. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E até a nossa próxima aula.